Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do Bem na Tela desta terça-feira, dia 16 de abril de 2019. Nós começamos falando sobre a polêmica envolvendo o inquérito sobre fake news que teriam como alvo o Supremo Tribunal Federal. No mês de março, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, determinou a abertura desse inquérito e também escolheu o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Desde março, esse inquérito vem cercado de polêmicas. Porém, ontem foi o momento, o ápice da polêmica até então, que foi quando o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Cruzoé e o site O Antagonista removessem uma matéria que falava sobre uma ligação entre o ministro Dias Toffoli e a Odebrecht, o grupo Odebrecht. O ministro Dias Toffoli aparecia nos e-mails como amigo do meu pai, uma referência ao Dias Toffoli enquanto advogado-geral da União, na época em que Lula era presidente da República. Isso foi ontem. O que foi que aconteceu hoje? O ministro Alexandre de Moraes determinou que fossem cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências de pessoas que teriam feito ameaças e atacado a honra dos ministros e do STF. Essas pessoas, inclusive, tiveram suas contas suspensas em algumas redes sociais. Além disso, o que foi que aconteceu nesta terça-feira? A Procuradoria-Geral da República determinou o arquivamento do inquérito. Porém, esse arquivamento só aconteceu no âmbito da própria PGR, porque ela defendeu no STF, no Supremo Tribunal Federal, que o inquérito fosse arquivado também lá. Só que como o inquérito foi criado pelo STF e está sendo mantido e encaminhado pelo STF, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, já disse que não vai arquivar este inquérito. Ou seja, tem uma confusão e um duelo de forças entre o STF e a Procuradoria-Geral da República. Nos próximos dias, a gente vai ver como vai se desenrolar esses episódios. Outro destaque desta terça-feira vai para a Operação Three Hills, que aconteceu em Lafayette Coutinho. Esse nome é uma referência ao antigo nome da cidade, que era Três Morros, aí por isso o nome da operação é Three Hills. O alvo foi a gestão da prefeitura entre 2010 e 2016 e a Polícia Federal apura um esquema de fraudes em licitações e desvio de verbas públicas utilizando a aquisição de combustíveis. O ex-prefeito da cidade, na época, o prefeito da cidade era Zé Cocá, que atualmente é deputado estadual pelo PP. Houve a denúncia de uso de laranjas na licitação de combustíveis. O proprietário oculto seria o próprio ex-prefeito Zé Cocá. O administrador do posto de combustível seria um servidor da prefeitura que também teria sido responsável pela comissão de licitação que licitou a aquisição de combustíveis pela prefeitura lá de Lafayette Coutinho. Essa operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira, não teve como alvo direto o deputado estadual Zé Cocá, mas a prefeitura de Lafayette Coutinho. Outro destaque desta terça-feira, continuando ainda na Assembleia Legislativa da Bahia, é o deputado estadual Alan Castro, do PSD. Ele, que é médico, teve o direito de exercer a medicina suspenso temporariamente por 30 dias. Alan Castro é acusado de usar a profissão para corromper costumes e teria permitido a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico na cobrança de honorários. Além disso, o Conselho Regional de Medicina investiga também o fornecimento de atestados médicos quando as pessoas não teriam direito a esse atestado. Ainda na Assembleia Legislativa, que segue em sessão nesta terça-feira, tem uma polêmica envolvendo o deputado estadual Marcel Moraes, do PSDB. Mais cedo, o Bahia Notícias divulgou que o Marcel Moraes iria apresentar uma proposta de concessão da comenda 2 de julho
para o apresentador do SBT, Danilo Gentili, aquele que na semana passada foi condenado à prisão pelas ofensas à deputada federal Maria do Rosário. Depois que a matéria foi ao ar, a assessoria do Marcel Moraes informou que na verdade não era a Comenda 2 de Julho, que ele pretendia apresentar uma proposta para que Marcel Moraes recebesse o título de cidadão baiano. Acontece que depois que a informação foi divulgada, começaram a circular prints de publicações em redes sociais do próprio Marcel Moraes, em que ele criticava Danilo Gentili por atacar a Bahia, que seria a responsável pela homenagem ao apresentador do SBT, Danilo Gentili. Por conta dessa situação, o Marcel Moraes está na dúvida se vai apresentar e retirar o projeto ou se ele vai desistir de protocolizar o documento, o projeto de resolução na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Por último, o BN da Tela fala por uma situação inusitada. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia conseguiu desbaratar um esquema que envolvia o delivery de drogas, é isso mesmo. Tinha um sistema meio complexo de pessoas que entregavam em domicílio drogas nas cidades de Jequié e Vitória da Conquista. 6 homens foram presos, cada um em um local diferente. Segundo a SSP, depois do monitoramento de alguns meses, eles chegaram a desbaratar essa quadrilha responsável pela entrega em domicílio de drogas em Jequié e Vitória da Conquista. Agora a gente vai para a última parte do live, quando a gente interage com os leitores. A Priscila vai nos ajudar, como sempre. Obrigado, Priscila. Genilson Carvalho dando boa noite, junto com a Vanusa Coelho, a Nilda Costa e a Mari Rodrigues. O Hélio Sampaio fala que está um clima bom em Santo Inês. O Manuel Alves dando boa noite, junto com a Lia Soares. Humberto Kekuchi está falando de Salvador. O Abel Cavalcante está de Carira, Sergipe, assistindo o Bem na Tela. Um abraço para os sergipanos. O Robson Pinto fala artigo 142, já não especificou exatamente sobre o que se trata. Mali Santana dando boa noite, ela que fala de Salvador. A Maria Bernadette Moreira desejando uma boa Páscoa para todo mundo e uma semana de paz. Um abraço para ela. A Vanusa Coelho fala que foi um episódio vergonhoso de Lafayette Coutinho, sendo lamentável. Ainda tem o Cristiano Andrade, a Sandra Costa, o André Santos e o João Pereira interagindo com a gente, dando boa noite. O Bem na Tela volta amanhã às 18 horas com as principais informações do dia, mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.